Bom, então boa tarde a todos e todas. Hoje a gente vai falar sobre A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, e a mediação vai ser feita pelo professor Evandro. Eu agradeço a presença dele, a disponibilidade de fazer essa mediação, né? E passo a palavra para ele, então, fazer uma introdução e depois a gente discute a obra. Obrigado, Evandro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade, na verdade, fiquei muito feliz com a oportunidade. Máquina do Tempo é um livro que eu já tinha lido há um tempo atrás, eu reli para poder fazer a apresentação. E eu gosto muito dos trabalhos do H.G. Wells, que não são apenas obras de ficção científica, né? Tem uma série de críticas sociais, tem uma série de questionamentos acerca de temas que eram não só do século XIX, mas que perpassam, né? Opa. Que perpassam são temas humanos, digamos assim. Então eu fiz algumas anotações, algumas considerações, reflexões sobre o livro, né? E aí primeiro sobre o H.G. Wells, que tem um fato dele que eu acho muito interessante, que ele teve o livro The Rights of Man, de 1948, ele foi utilizado como inspiração para a Declaração de Direitos Humanos da ONU. Então, dá para ver por aí que é uma pessoa muito engajada. E ele tem algumas visões de viagem no tempo, que ele traz aí na Máquina do Tempo, que são quebras de paradigmas. Hoje seria considerado algo totalmente inovador. A gente não pode dizer que é inovador na ideia da viagem do tempo, porque ele veio antes. Mas são abordagens que ele tem no tema da viagem no tempo que estão fora dos padrões que a gente vê atualmente e, na minha opinião, é bastante interessante. Então aqui eu fiz uma colinha, fiz algumas anotações que eu acho bem interessante. Aí eu vou comentando, eu acho que fica mais simples, eu vou falando, a gente vai discutindo, vai pontuando. Então a primeira coisa que eu coloquei, que aparece aqui na página 6 dessa edição aqui, da Novo Século, edição 2022, eu acho, uma edição bem recente da Novo Século 2022. E aqui na página 6, ele apresenta conceitos científicos da narrativa, né? Então ele é uma obra de ficção científica, mas não é pautada única e exclusivamente na imaginação do autor. Então ele traz conceitos científicos, conceitos físicos, conceitos matemáticos, e um dos que eu achei mais interessantes que ele colocou aqui foi a ideia de 4 dimensões. Aí tem a largura, a altura, a profundidade, que são as que nós conhecemos, e aí ele coloca a duração como uma possível 4ª dimensão, e a explicação dele para mim, não sou nenhum especialista em física, faz todo sentido, porque se algo não tem duração nenhuma, tem duração zero, não pode ser dizer que ele existe. É o argumento que ele coloca no livro, e de fato, para mim, é algo que faz muito sentido. Algo pode durar 1 milésimo de segundo, mas tem uma duração. Se tem duração zero, não existiu. Um outro elemento que eu acho bem interessante, que ele também traz nas primeiras páginas, é que a maioria dos personagens não tem nome. Então, ele tem o psicólogo, o médico, o prefeito da província, o jovem, o editor. O próprio viajante no tempo, ele é identificado como o viajante no tempo.
O narrador que fala da experiência, tem dois narradores, tem o viajante no tempo narrando uma parte, e no começo e no final tem outro narrador, que a gente pode presumir uma identificação com H.G. Wells, mas essa identificação não fica explícita no romance em momento algum. E aí eu fiquei pensando na teoria dos tipos sociais do Lukács. Quando o Lukács fala na teoria do romance, depois ele fala no romance histórico dos personagens tipo, eu acabou me lembrando dessa teoria, porque assim, é um psicólogo, pode ser qualquer psicólogo. Ele fala que o viajante no tempo é um cientista muito inteligente, mas assim, são características muito genéricas. São características que não especificam aquela pessoa, aquele personagem, são características muito universalizantes. E eu tenho certeza que foi de propósito, e eu acredito muito que foi no sentido de fazer o leitor entrar na história. Então, quando ele coloca vários tipos sociais, e aí tipos da intelectualidade, pensando-se em século XIX, pode ser qualquer um, pode ser o leitor. Lá no final ele tem um movimento metaficcional, não vou me antecipar, mas quando você volta, talvez essa não apresentação do nome das personagens também pode indicar um movimento metaficcional, pode ser qualquer um dos leitores. Aí outro conceito que ele traz interessantíssimo, que é o conceito de inexistência do momento presente, dentro da teoria da história, é algo que foi muito debatido, muito discutido, que a gente não consegue definir de fato o presente. Porque a partir do momento que ele aconteceu, ele já se tornou passado. E se ele ainda não aconteceu, ele ainda é futuro. Então, ele usa uma expressão muito interessante, que ele fala que a nossa mente, nós estamos fugindo do presente o tempo todo. Gente, vão me interrompendo, que eu falo demais. Então, a gente fala que a gente está fugindo do presente o tempo todo. Eu acho isso muito interessante. Porque se você para pensar, realmente é algo que você não consegue mensurar. Da mesma forma que ele fala, mais ou menos no mesmo momento, quando ele está explicando o conceito de viagem no tempo, ele fala, acho que é o médico que diz, a gente pode se movimentar no espaço. Nós dependemos de ferramentas para nos movimentar verticalmente no espaço. A gente consegue se movimentar lateralmente. Verticalmente, a gente precisa ou subir uma montanha, ou precisa de um balão, que ele fala aqui. Hoje, pensando na contemporaneidade, a gente precisa de um avião. Nós não podemos nos movimentar para cima livremente. E mesmo com essas ferramentas, o balão, o avião, ou pensando ainda mais intenso, o mais recente, o foguete, não é com tanta liberdade assim. Nós ainda somos limitados pela gravidade, que é o que ele coloca no começo. Nós somos limitados pela gravidade, nós ainda somos. Um avião não pode subir em linha reta. Por exemplo, o foguete pode subir em linha reta, mas ele não vai poder subir sempre e à vontade. Nós ainda não chegamos num estágio onde o foguete pode subir e descer, por exemplo. Tudo bem, o Elon Musk está tentando bravamente esse tipo de estratégia, mas ainda não é uma realidade. Aqui. E aí ele coloca uma questão que perpassa bastante a obra, que é uma crítica, eu entendo como uma crítica bastante forte. Ele retoma essa crítica depois, mais para frente, quando ele está discutindo isso, e que
psicólogo fala, não, nós podemos subir num balão. Fala, sim, mas nós dependemos dessa tecnologia, e é isso que separa nós dos selvagens, é isso que separa a pessoa civilizada do selvagem. A nossa intelectualidade, nosso status, digamos assim, humano é superior, porque nós conseguimos fazer uso da tecnologia. Então, ele vende essa ideia e, ao mesmo tempo, faz uma crítica de que o domínio da tecnologia por si só vai garantir, de certa forma, vai separar o selvagem do civilizado. A princípio, isso não fica tão nítido, só que mais para frente, eu vou comentar, ele coloca isso de uma forma crítica muito intensa. Aí aqui na página 10, ele coloca uma questão bem interessante, que tem aquela expressão que a gente usa, né? Que lembrar é viver. Não sei se é uma expressão popular na Inglaterra também, do século XIX, mas é exatamente isso que ele fala, que a nossa mente é capaz de viajar no tempo. E quando a gente lembra de um fato do passado, durante um tempo efêmero, nós estamos revivendo ele, revivendo esse momento. E aí a gente entra, ele, claro, ele não pode entrar nisso, porque o Einstein é bem posterior, mas é quase uma prévia, digamos assim, das ideias do Einstein do tecido de espaço-tempo. Porque eu, nesse espaço físico aqui, eu não vou me deslocar no espaço físico, mas eu vou reviver algo do passado através da minha mente. Então, eu estou de certa forma, mexendo intelectualmente com esse tecido de espaço-tempo. Claro que ele não tinha como desenvolver essa teoria, porque a teoria da relatividade veio 50 anos depois do Wells, mas é interessante como esses conceitos que ele traz já apontam nessa direção. E aí a gente fica se questionando, pelo menos eu fico me questionando, até que medida será que talvez o próprio Einstein não tenha tido contato com esse tipo de obra, não tenha pensado. Eu sou um grande fã de Júlio Verne, e a gente vê que muitas das propostas, das coisas que ele colocava nos livros dele, inspiraram descobertas científicas reais, né? Então, essa parte mais teórica do começo, onde ele explica o conceito de viagem no tempo em si, eu acho que aponta muito. Não sei se quiserem comentar, falar alguma coisa, que eu me empolgo, vou falando. Evandro, você chegou a ler a apresentação da edição em PDF que eu mandei pelo Classroom? Não, eu não cheguei a ler. Como eu tinha o físico, eu acabei não lendo a em PDF. Não, é porque essa edição ela tem uma apresentação, né, que é feita pelo tradutor. E ele toca em vários pontos desses que você está mencionando, né? Mas, enfim, eu acho que é melhor você ir falando e depois a gente abre para discussão, né? O que você acha? Pode ser. Uhum. Então, pode continuar aí. E aí a gente entra na parte da viagem no tempo propriamente dita. São discutidas algumas questões de paradoxo temporal, que a gente sabe que hoje é algo muito, muito forte nas pesquisas de viagem no tempo, e mesmo nas obras literárias que discutem viagem no tempo, existe essa preocupação do paradoxo. E aqui já tinha. Só que o paradoxo que eles pensam é o paradoxo do anacronismo. Você, um historiador, ir para o passado e ver como foi a Batalha de Hastings. Mas as pessoas do passado não vão gostar de intromissões. E aí ele faz uma crítica bem velada, bem sutil
a sociedade da época. E fala, mas nós poderíamos voltar para a Grécia e aprender grego com Platão. E aí uma das pessoas fala, não, mas os russos, os alemães, eu acho que são os alemães já desenvolveram o grego bem o suficiente, quer dizer, a gente não precisa ir até os gregos que desenvolveram todo o idioma, todo um aspecto cultural profundo, porque os nossos alemães já fizeram isso suficientemente bem. E aí a gente entra na questão da viagem no tempo propriamente dita, e aí eu achei muito, muito interessante. A primeira coisa que eu acho assim, muitas obras de ficção científica, de viagem no tempo, deslocam os personagens para o passado. De certa forma, é um terreno mais confortável. Você tem uma noção. Ele desloca para o futuro. E ele não desloca para um futuro próximo. Ele desloca para um futuro 802.071, se eu não me engano. É um futuro muito longínquo. E, aparentemente, é uma sociedade utópica. E, aliás, ele brinca um pouco. Ele não usa exatamente as palavras, né, claro, mas ele brinca um pouco com essa questão. Você tem uma descrição de uma sociedade futurista que remete a uma certa utopia. E aí, conforme o próprio narrador vai falando isso, eu estava errado, ele vai te preparando. E aí, quando chega no final do romance, fala, não, isso não é uma utopia, isso é um futuro distópico. Quando ele faz a comparação, bom, não vou me adiantar. Mas, assim, é um futuro profundamente distópico. Então, ele tem essa quebra de expectativa muito grande, muito grande. Então, ele desloca o protagonista para o futuro, para um futuro muito... muito distante, e aí ele já começa a fazer uma série de críticas. E a gente percebe que é uma crítica pela autorreferencialidade do narrador. Por quê? Ele fala, quando eu vi, eu pensei que eles eram fracos, eles eram frágeis, tive contato com eles não tinham inteligência muito desenvolvida, nunca vi pessoas tão preguiçosas. Então, ele está fazendo um julgamento pelas aparências, que é uma tendência humana. E a gente percebe que é uma crítica que ele fala, bom, mas isso acontece em vários momentos da obra. Isso foi o que eu pensei na hora. Mas depois eu percebi que não era bem assim. Então, pelo menos eu entendi dessa forma como uma crítica a fazer o julgamento à primeira vista. Não é porque você bateu o olho, a primeira impressão, você está com milhões de anos no futuro, milhares de anos no futuro. Você foi do século XIX para o ano 802.000. Você não tem todas as respostas. E ainda assim ele se coloca de forma superior, né? Vou ensinar a linguagem para esse povo. Mas eu tenho que ser devagar, porque eles são muito preguiçosos, eles se desinteressam rápido. Então, é uma crítica a esse comportamento humano de julgar pelas aparências e de se colocar acima do contexto, né? Outra coisa que eu achei interessante é que ele coloca no futuro referências a elementos da antiguidade. Então, o Palácio de Jade ele fala que lembra o Oriente, então é um palácio extremamente futurista, mas que remete aos padrões orientais antigos. Aí eu acredito, pela referência com a Jade, eu acredito que estaria muito na linha da China antiga. Aí tem a esfinge, que é um elemento central na narrativa. Ele fala de padrões fenícios, então ele está milhares de anos no futuro, mas existe essa referência à antiguidade. Você tem um museu dentro da obra. Então, para traçar essa ideia de continuidade, ele não deixa a continuidade se romper. Ele mantém essa continuidade
mesmo num futuro absurdamente distante. E aí, entra no que eu falei, aí ele começa a perceber as coisas. Porque quando a gente vê os romances futuristas, normalmente é um futuro espacial. Me lembra aqui, para citar um filme apenas, mesmo quando são distópicos, declaradamente distópicos, o que a gente mais vê é um Blade Runner. Não falando mal de Blade Runner, eu acho um filme excelente. Mas a gente vê um Blade Runner, a gente vê um Quinto Elemento, a gente não vê elementos distópicos em ruínas dentro de um cenário idílico. Porque realmente, pelo menos eu interpretei assim, você tem uma distopia num cenário idílico, você tem as ruínas, mas as ruínas estão em harmonia com o ambiente. A princípio não parece distópico, não parece algo decadente. Parece que a humanidade evoluiu e que aquilo simplesmente ficou no passado porque não pertencia mais. Não que fosse algo necessariamente ruim. E aí a gente até vê que a distopia não está nisso, né? Aí a outra coisa que eu achei bem interessante e aí eu não lembro exatamente a data da publicação da Origem das Espécies, mas ele até cita, ele não cita o Darwin nominalmente, mas ele faz referências à teoria das espécies. E assim, quando ele fala que estado pleno de bem-estar, onde não existem problemas, onde não existe nada que você precise se ocupar, refletir, você não tem adaptação. Se você não tem adaptação, eu não gosto dessa palavra no contexto humano, mas você não tem evolução. E se não existe essa evolução, você vai entrar em estagnação e você tende a retroceder. Você chega num pico e você entra em decadência. E aí ele percebe que é isso que aconteceu com a sociedade. Não tem mais doenças. Não tem mais doenças, não tem mais guerras, não tem problemas. E tudo entra em decadência. Por isso que as pessoas vão se tornando indolentes. Porque elas não têm o que fazer. E eu achei muito bonito o parâmetro que ele coloca, que ele fala que a última coisa que as pessoas perderam foram as artes. Porque quando não tinha mais nada de problema para se concentrar, elas dedicaram a sua energia à arte. Mas até isso acabou perdendo o sentido para essas pessoas. Então, essa evolução, entre aspas, dos seres humanos acabou trazendo uma decadência grande para eles. E aí eu achei a maior quebra de paradigma de todos, né? Porque normalmente a gente imagina uma sociedade perfeita, onde não existem problemas, não existe crime, não existe nenhum tipo de doença, não existe nada. E a gente imagina como uma sociedade perfeita. E aí ele vem, desculpa a expressão que eu vou usar, com um verdadeiro tapa na cara, né? É legal chegar nisso, mas se você não tem com que ocupar essa mente, ela vai atrofiar. Ele não usa essa expressão, mas eu acho que se aplica. E aí ele fala da necessidade de enfrentar problemas, de enfrentar obstáculos, para poder se adaptar, enfrentar essas adversidades e evoluir. Aí aqui ele faz uma comparação e assim a gente pensa, é o homem da época dele, né? Quando ele vai falar, eu não consigo explicar tudo o que eu vi, porque é muito complexo. Se você pegar um africano, levar para Londres e depois levar ele de volta para a África, ele não vai conseguir explicar tudo o que ele viu. Aqui eu não entendi exatamente, não consegui pesquisar a fundo se ele está fazendo uma crítica a esse pensamento de darwinismo social ou se ele está reproduzindo a ideia. A princípio, me parece que ele está fazendo a crítica. Por conta dos elementos que vêm depois, me parece que ele está fazendo uma crítica a isso. Mas não ficou bem claro essa passagem.
Aí já mais para a segunda metade do livro, mais para o final, que ele apresenta os Morlocks, e quando ele vai descrever as características físicas, ele cita animais da vida real, então ele volta àquele conceito científico. Eles têm a pele branca por conta que não bate luz, eles têm medo de calor e de luz porque eles vivem no subterrâneo há muito tempo. Os olhos não são vermelhos porque eles são demoníacos, são adaptações. Então, não tem nada de sobrenatural envolvido. São todos conceitos de ciência, são todos conceitos científicos. Claro, a gente está pensando na ciência do século XIX. É uma obra do século XIX, né, datada. Muitas das coisas que nós sabemos hoje não tinha como ele saber na época. Mas são os conceitos que ele tinha na época, ele trabalha com esses conceitos. Eu achei isso muito interessante. E aí ele entra num processo de comparação. Então ele começa comparando, fazendo uma contraposição entre o mundo superior idílico, claro, iluminado, campestre, e o mundo inferior, que seria inferior no sentido de subterrâneo, escuro, sombrio, todo intricado, e industrial, digamos assim. Eu fiquei me perguntando, será que ele não está fazendo uma crítica à industrialização sem limites? Não que ele seja contra a tecnologia, mas ele pode estar fazendo uma crítica à industrialização sem limites. A gente não está tão distante da época do ludismo, da época das pessoas trabalharem 18 horas por dia. Ainda são conceitos muito próximos. E ainda existe aquela crença de mais progresso, mais progresso, mais progresso, mais progresso, mais tecnologia. Então, até que ponto não está refletindo também sobre isso? E depois fica claro, né? Depois fica escancarado o que é isso, porque ele realmente faz uma crítica, aqui ele faz na página 75 até 76. Eu até separei esse trecho para eu ler, porque eu acho que é bem interessante. Deixa eu pegar aqui. Ele faz uma crítica do processo de marginalização dos menos favorecidos. E assim, a gente pode interpretar para a sociedade atual como o quanto que os centros urbanos estão ficando mais desenvolvidos, mais tecnológicos, e muitas vezes as pessoas menos favorecidas economicamente, elas acabam sendo mais marginalizadas, não só dentro da cidade, mas para outras cidades, para zonas mais periféricas, onde o poder público não se interessa em chegar. Não é uma questão de que ele não chega, ele muitas vezes não tem um interesse em chegar nesses locais. E aqui ele vai jogando para o subterrâneo. Então, essa citação eu separei porque eu achei bem interessante. O grande triunfo da humanidade com que sonhei tomou um rumo bem diferente em minha mente. Não foi uma conquista decorrente da educação moral e da cooperação mútua, como havia imaginado. Em vez disso, vi a verdadeira aristocracia armada com uma ciência aperfeiçoada e trabalhando para a conclusão lógica do sistema industrial dos dias de hoje. O triunfo não era um mero triunfo sobre a natureza, mas sim sobre a natureza e o próximo. Isso, devo alertá-lo, era a minha teoria naquele momento. Eu não tinha um Cicerone para guiar-me convenientemente nos padrões dos livros utópicos. Minha conclusão poderia estar completamente equivocada. Ainda acho que é mais plausível. Mas até mesmo nessa minha suposição, a civilização que finalmente triunfou deveria ter passado de seu ápice havia tempo. Estava, agora, muito além da decadência. A segurança perfeita demais dos superiores levara-os a um vagaroso movimento de degeneração e a uma redução geral de tamanho, força e inteligência. Isso eu podia claramente ver, só não suspeitava nada ainda sobre o que havia acontecido com o subterrâneo. Mas o que pude notar pelos Morlocks, por acaso era como chamavam essas criaturas, só consegui imaginar que as alterações na espécie humana foram ainda mais profundas do que as ocorridas com os Eloi, a raça bela que havia conhecido. Então, assim, é uma crítica nítida, né? Você explora o seu próximo
até um nível que você chega numa era de ouro, digamos assim. Você chega no seu ápice. E a partir daí é a decadência. Você não tem que tentar controlar a natureza e o próximo, você tem que viver em harmonia. Eu acho que essa é a grande mensagem do romance. Depois ele faz uma alegoria aqui, e aí nessa edição está na página 88 e depois na página 94 e 95. Ele faz uma alegoria com a ideia de luta de classes. As ideias de luta de classes, materialismo dialético, do Marx, do Hegel, que ele fala que os Morlocks, eles eram os explorados, eles eram os escravizados, entre aspas, os marginalizados da sociedade, até um momento que o jogo virou, digamos assim. Porque as pessoas que estavam em cima estavam tão indolentes, estavam tão degeneradas, que elas não tinham mais condições, elas perderam completamente a noção. Só que os Morlocks não. E aí eles literalmente viram o jogo, talvez uma alegoria para um tipo de revolução também. Eles viram o jogo. De repente, e aí eu acho que é o plot twist sensacional do livro. Eu achei, a primeira vez que eu li, eu achei sensacional. Eu li de novo e falei, não, realmente é genial. Que esse povo belo, desenvolvido, idílico, eles são o rebanho dos Morlocks. Eles são a comida. Os Morlocks realmente tomaram o poder estando no subterrâneo. E eles passam a atender às necessidades desses grupos que tinham sido seus superiores em algum momento, porque é interessante para eles. Virou literalmente gado. Ele usa a expressão rebanho. E assim, é um plot twist incrível, né? É um plot twist incrível. Porque, assim, os Morlocks não ficaram limitados. Eles foram forçados a uma situação onde eles precisavam se adaptar muito mais velocidade. Por quê? Porque a diversidade para eles era muito maior. Eles eram os alvos, eles eram as vítimas da exploração. Então, essa possibilidade, essa necessidade de adaptação, de choque, de lidar com as adversidades, permitiu que eles se tornassem a raça dominante, a espécie dominante no mundo naquela época. Ainda que eles não vivessem na superfície, ainda que fosse subterrâneo, passassem por outras adaptações, que tivessem uma descrição física bastante agressiva, digamos assim, eles eram a espécie dominante nesse momento. Uma outra coisa que eu achei bem interessante aqui que ele colocou, ele encontra os recursos para conseguir fugir, para abrir a máquina do tempo, chegar na máquina do tempo, fugir daquela situação. Ele encontra esses recursos em um museu. Então, me faz lembrar muito um provérbio árabe que fala que o homem que não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo. Então, ele vai no museu, e é no museu que ele encontra informações, ele encontra recursos. Quer dizer, você não pode esquecer o seu passado, você não pode deixar as coisas para trás e ignorar. Ah, mas o recurso que ele encontra, a tecnologia que ele encontra é uma caixa de fósforo. Sim, é uma caixa de fósforo. Mas era o recurso que permitiu ele sobreviver. Eu gosto muito do conceito de tecnologia, que a melhor tecnologia não é aquela que é necessariamente mais avançada, não é necessariamente a tecnologia no sentido de mais moderna. A melhor tecnologia é aquela que funciona, é aquela que resolve o seu problema. Então, por exemplo, na minha opinião, uma das maiores invenções tecnológicas é praticamente da Idade da Pedra, que é um negócio chamado roda. Até hoje ninguém conseguiu desenvolver uma forma de movimentação que seja mais eficiente do que o uso de rodas. Então, mas é algo pré-histórico. Mas é uma tecnologia em uso até hoje. É a tecnologia que funciona. Fico feliz também de não saber que eu estou sozinho, porque
De vez em quando a gente ouve cada coisa que quanto mais moderno, mais tecnológico no sentido de atual, melhor. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E aí ele consegue fugir dos Morlocks, ele vai mais para o futuro, por conta do contexto ali. E eu achei muito interessante que ele vai para os últimos dias da Terra, digamos assim. Ele vê o Sol se tornando uma gigante vermelha, ele não usa todas as expressões científicas, você fala, caramba, ele está novamente mobilizando o conhecimento científico da época. Que a gente já percebe que já era bem avançado o conceito de gigante vermelha, do Sol se expandir, aumentar de tamanho. Eu achei bem bacana e não ficou forçado. Não é algo que ficou forçado. Ah, vou introduzir isso só porque eu quero, eu acho legal. Não, existe um contexto. Ele bateu na alavanca, foi errado, tudo. E, inclusive, aí é uma teoria minha. Quando ele vai embora de novo, eu acho que ele volta para o momento onde a Terra vai ser destruída, entre aspas. Porque ele passa a pertencer a tempo nenhum. E como ele já transitou muito, ele passa a pertencer a tempo nenhum. Ele passa a pertencer a um deslocamento. Porque ele não tem mais a mesma relação com as pessoas no tempo dele. A moça lá, não lembro, me recordo o nome dela, com quem ele se envolveu, morreu de uma forma trágica numa emboscada dos Morlocks. E ele fala que no momento que ele estava para ver e ver a coisa acontecer, ele acabou voltando. E aí é uma teoria minha, claro que o final fica aberto do livro. Mas eu falei, caramba, eu acho que é mais provável que ele tenha voltado para esse momento. Porque é o que ele queria terminar de ver, mas provável que ele tenha voltado para esse momento em específico. E ele termina de uma forma muito bacana no movimento metaficcional. Porque eles estão tendo a conversa e ele fala, nossa, se você fosse um escritor, é uma pena que você não é um escritor, porque seria um excelente livro, seria uma excelente obra de ficção. Então tem essa brincadeira com a metaficção, né? É uma obra de ficção e alguém fala para o narrador, fala, nossa, se você fosse um escritor, isso seria uma excelente obra de ficção. E eu acho que é isso. São as anotações que eu fiz, né, os pontos que acabaram me chamando mais atenção. Espero ter atendido as expectativas. Beleza, Evandro. Assim, para mim tá ótimo, né? As questões todas que você foi levantando, né? Como eu disse para você, naquela edição que eu compartilhei, tem uma apresentação que vai tratar de várias dessas questões, né? E não todas, né? E algumas que você não chegou a falar também, né? Mas, por exemplo, tem um trecho que fala da biografia dele, né? E eu não sei o quanto você conhece da biografia dele, mas diz que a família dele, né, enfrentou muita dificuldade financeira, né? E então, num determinado momento, ele e os irmãos tiveram que trabalhar muito, né? E na Inglaterra ali do século XIX, né? Então ele teve contato com todas essas questões políticas, sociais, né? Então não é por acaso que a obra dele reflete isso, né? Parece que teve um período que ele tinha que trabalhar 13 horas por dia, e daí ele percebia que trabalhou no comércio, né? Mas ele já tinha percebido que se identificava mesmo com
uma atividade mais intelectual, ele queria estudar, né? Então ele teve que confrontar a mãe dele para que ele pudesse estudar e seguir aquilo que ele tinha sentido como afinidade, né? Uma outra coisa interessante também que se fala ali naquela apresentação é a respeito das várias versões desse texto, né? Eu não sei se você já ouviu ou leu a respeito, né? Que tinha uma versão, a primeira dessa história, muito diferente, acho que chamava Argonautas, alguma coisa assim. Deixa eu ver, eu fiz uma anotação também, né? Professor, tem também virou fala em quadrinho, né? Aquela lá eu vi bastante Hã? daquele projeto do professor. Ah, do Ravel, né? Tem o HQs, né? Desse termo entre astronautas. Aham. É um guarda de Cronos. Isso, Argonautas Crônicos. Não, então, que o seu livro também, né, Ravel? Faz uma intertextualidade aí com a máquina do tempo. Mas, enfim, na apresentação, ele fala de todo o processo de transformação, né, do texto e das várias edições, desde de uma primeira versão muito diferente, só tinha a ideia central, né, até as várias publicações do romance mesmo, A Máquina do Tempo, né? Então não é por acaso que o romance é tão bem acabado como você observou, né? Porque ele foi melhorando, né? Então, por exemplo, a questão dos personagens, né, como você falou, que eles não têm nome, né? Só tem o poeta que chama Philby, né? É o único que tem nome, né? E então também ele trata na apresentação que antes tinha, em versões anteriores tinha, né? Daí ele tira os nomes. Só deixa o poeta com o nome, né? São todos meio caricatos, assim, né? Com exceção do narrador, né? E do protagonista, né? O poeta, por exemplo, é bem limitado intelectualmente, o que é uma sacanagem, né? Mas, enfim. Bom, mais alguém quer falar? É... tem uma outra coisa que eu lembrei também, quando você estava falando, a respeito da concepção do tempo, né? O... Eu não sei se você conhece o Confissões do Santo Agostinho, que fala é essa ideia mesmo, né? Do tempo, o passado já não existe, o futuro ainda não existe e o presente não tem dimensão, né? E o presente, na medida em que ele vai acontecendo, ele vai se tornando passado imediatamente, né? Então, a grande questão do Santo Agostinho é o que é o tempo, né? E eu não sei o quanto que essa obra tem alguma influência direta, né? Mas, enfim. Eu vou fazer o download lá, eu vou ler essa apresentação, me interessou bastante. Aham. Pô, mais alguém quer falar? Para eu também não ficar monopolizando, né? Ravel, você quer falar? Ah, tá sem acesso ao microfone, o tempo é um retrato móvel da. Ô, louco. Tem uma outra coisa também interessante na apresentação, que é a seguinte: quem faz a apresentação é o próprio tradutor, né? E então ele também faz uma espécie de apreciação crítica da obra, né?
E ele destaca a figura dessa personagem, né, que é mulher, né, é feminina, né, que ele dá o nome de Weena, né, que você tinha esquecido, mas é Weena, Weena, né. Eu achei bem interessante esse trecho também, porque o, ele coloca, ele analisa, né, o protagonista como um sujeito, um cientista, né, mas ao mesmo tempo um cientista cheio de contradições, né, e com uma mentalidade de colonizador, né, enquanto que o narrador ele analisa como sendo retratado de uma forma mais positiva, né? E por quê? Por causa da reflexão que ele faz no final, né? Que a respeito pelo menos, né? A humanidade não perdeu completamente a capacidade de afeto, né? Porque essa personagem feminina, ela sente gratidão pelo viajante do tempo, porque o viajante do tempo salvou ela de um afogamento, né? E é interessante que, assim, ele entende essa gratidão assim, mas a fala dele muitas vezes, pelo menos eu tive essa impressão, parece que ele está assim, ela corre atrás de mim que nem um cachorrinho, às vezes eu me canso dela. Eu gosto da companhia dela, mas às vezes eu me canso. Decidi que eu vou levar ela comigo. Como se fosse um ser sem vontades, né? Aham. É. Que é a mentalidade do colonizador, né? Aham. E quando você falou também a respeito dos comentários que ele faz, eu quero ensinar eles a minha linguagem, mas eles são preguiçosos e tal, né? Mas enfim, esse trecho é destacado pelo. Eu vou abrir aqui a anotação para pegar o nome dele direitinho, né? Que é o Scandolara, que é o Tradutor. tradutor. É interessante também que ele faz um levantamento de outras obras que já tinham abordado essa possibilidade da viagem no tempo, né? E você falou também a questão da utopia, né? Que é uma distopia, né? Então, eu vou ler um trecho que eu destaquei aqui, porque ele faz um levantamento das obras e algumas obras contemporâneas ao Wells, né? Então ele estava dialogando diretamente e criticando e até ironizando, né? Essas ideias utópicas, né? Então, eu vou pegar aqui um trecho, ó, falando sobre o. Eu vou projetar que fica melhor, né? Mas é bem interessante, assim, porque ele mostra como o Wells, embora ele não tenha sido o precursor dessa ideia da viagem no tempo, ele tem uma originalidade muito grande, né? Ó, Sim, e uma das primeiras obras que a gente lembra quando se fala em Viagem no Tempo é dele. inclusive esse tradutor, ele destaca a questão de que a expressão que ficou, né, da máquina do tempo é um achado do Wells, né? Então ele fala assim, ó, ele vai fazer um levantamento de várias obras que de alguma forma tematizam essa questão, né? Por exemplo, Rip Van Winkle, que é um conto do Washington Irving, né? E um conto de Natal do Charles Dickens, né?
Só que nenhuma dessas obras vai relacionar esse deslocamento no tempo com algo científico, né? Como o Wells faz, né? Sempre tem algum fenômeno sobrenatural que possibilita isso, né? Então, convém observar ainda que em todos os casos a viagem se dá por meios místicos, mágicos ou sobrenaturais. A grande inovação de Wells foi ter concebido a sério a ideia de um dispositivo que poderia ser construído pela engenhosidade da ciência humana. Uma vez compreendido o funcionamento do tempo, uma mente suficientemente brilhante poderia dominá-lo com a mesma facilidade com que se dominam outros fenômenos, usando a mecânica, a termodinâmica e a eletricidade como se via em máquinas, motores a vapor e lâmpadas elétricas, que cada vez mais moldavam o mundo moderno em torno de Wells, né? Então, daí o tradutor vai citar uma outra obra que parece bem interessante, que chama El Anacronópete, que é uma obra satírica de um espanhol, né? Então, anterior, né, à obra do Wells, só que é satírica, né? Por isso que ele falou assim, o primeiro que levou a sério, né? Outra coisa que ele fala que é interessante também, que o Evandro levantou, né? Que ele tem artigos científicos, né? Tentando discutir que a evolução, né, no sentido darwinista, não significa progresso, né? E pode ser uma degeneração, né? Enfim. Eu só vou ler mais aqui, ó. Essa citação aqui, que é bastante extensa, mas eu vou ler porque eu achei bem interessante também. Então, a divisão da humanidade futura via processos evolutivos darwinistas entre os Eloi e os Morlocks, por exemplo, funde ciência e política num comentário social que satiriza a dependência, a inatividade e a estupidez das classes mais altas, profetizando seu destino infeliz como alimento para aqueles que a serviram. A ironia é que essa justiça poética deriva, enfim, no romance, não da capacidade de organização do proletariado, mas da própria segregação causada pela luta de classes devidamente plasmada com o tempo. Períodos exorbitantes de tempo, aliás, pelos processos biológicos. Inclusive, esse tradutor, né, que também é o prefaciador da edição, né, ele destaca que a principal formação científica do Wells era a biologia, né, que é uma coisa bastante curiosa, né. Então, não por acaso ele consegue imaginar esse mundo 800 mil anos para frente, com uma questão biológica central, né? Mas eu também achei interessante, assim, que o Wells tinha um pensamento, um envolvimento muito grande com o pensamento político da época dele, mas ele não reproduz alguma visão pronta das questões políticas da época, né? Tanto é que aqui tem uma distopia, tem algo que pode ter relação com a luta de classes, só que o desfecho é muito diferente de qualquer outra coisa que tenha sido imaginada até então, né? Então, mesmo os socialistas da época de Wells, como dito antes,
acabam satirizados em meio aos costumes dos Eloi, como o frugivorismo, o uso de sandálias e a semelhança entre os sexos. E, simultaneamente, não se pode dizer que os Morlocks são os verdadeiros senhores dos Eloi. Eles os servem ainda e sua biologia os faz incapazes de reconquistar o mundo da superfície. Ambas as raças sofrem de uma dependência grotesca uma da outra. E o trágico repousa no fatalismo da situação toda. Então, acaba sendo uma obra bem pessimista, né? Só que tem esse aspecto da Wina, né? Que dá uma amenizada nesse pessimismo, né? E acho que o desfecho aí do, do tradutor é bem interessante quando ele cita o Wittgenstein, né? Essa citação aí, ó. Quando pensamos no futuro do mundo, sempre queremos dizer o destino ao qual ele chegará se continuar na direção na qual segue agora. Não nos ocorre que o caminho não é uma linha reta, mas uma curva, mudando constantemente de direção. Então, com isso ele estava, o tradutor e crítico, né? Tá querendo dizer que o Wells está tratando muito mais das questões do presente dele quando está falando do futuro, né? E que ainda são presentes para nós, né? Quer dizer, onde a gente vai chegar do jeito que está indo, né? Enfim. Mas, bom, que mais que alguém queira falar? Quer falar alguma coisa? Ravel. Desligou a câmera porque a internet estava começando a travar um pouco. Não, eu estava falando que você não quis interromper. Eu acabei desligando a câmera, que a internet começou a querer travar. De vez em quando ela dá umas osciladas. Eu falei, deixa eu desligar antes que caia. Ah, beleza. Aqui tá dando umas travadas também. O Ravel achou um texto interessante, estava dando uma olhada. Do Evolução, Progresso e Universalidade, elementos do conceito de história em A.G. Wells. Interessante. Aham. Tem uma coisa também que essa apresentação fala, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, porque aqui dá uma travada às vezes na câmera, e eu não sei se por conta disso também interrompe o que eu estou falando, né? Eu estou ouvindo perfeitamente. Ah, beleza. É que trava a minha câmera aqui, eu não sei se... Mas, enfim. Ele também destaca, né, a questão do gênero, né, ficção científica, que quem é considerada a precursora do gênero é a Mary Shelley, né, com Frankenstein. E também cita o Júlio Verne, só que fala que de todos, né, o que o Wells inaugura é a contribuição mais científica propriamente dita, né? Que a Mary Shelley vai mais para
para uma influência mais do gótico, né, do horror, né? E o Júlio Verne tem mais a influência de romance de viagem, né? O, o Wells é o primeiro escritor cientista propriamente dito, né? Ele realmente tem uma formação como biólogo, né? Então ele inaugura essa vertente aí que eu achei interessante também. Agora, tá, eu vou ler os comentários que o Ravel está colocando aqui, que quando a gente subir o vídeo, muitas vezes não fica muito claro para quem está assistindo, né? Ele começa discutindo a questão da verossimilhança. Dá a entender que o Wells se preocupava menos com isso que o Verne. Pois é, por esse artigo seria um pouco diferente. O que o Wells faria seria potencializar imaginativamente os temas científicos. O que o Verne não faria, porque se atrelaria a uma verossimilhança mais estreita. Ah, então, o PC quântico ajudará essa gente que não tem. Então, o que o tradutor fala a respeito do Júlio Verne é que ele lia os periódicos científicos da época, né? Mas ele não tinha uma formação científica propriamente, né? Então, pode ser que do ponto de vista literário, o Júlio Verne se preocupasse mais com a verossimilhança, né? Isso daí pode ser, né? E... Mas, enfim, eu pensei em algumas outras questões relacionadas, por exemplo, no diálogo com o fantástico, por exemplo, né? Tem alguns elementos que dialogam um pouco com o gênero fantástico, né? Por exemplo, a flor, né? Fiquei pensando nessa flor que a Wina coloca no bolso do viajante do tempo, né? É um típico elemento recorrente no fantástico, né? Foi, Dani. É o objeto mediador, né, que chama, né? Ou seja, ele faz a mediação entre os dois planos da realidade, né? No caso da máquina do tempo, os tempos, né? Daí eu fiquei pensando assim, mas também coloca um paradoxo, né? Que a flor, enfim, que não faz muito sentido, mas que a flor do futuro voltando para o passado, ela não deixaria de existir. Alguma coisa assim, né? Se bem que... Fala, Evan. E essa flor acaba ficando com o narrador, né? Aham, Ele Acaba tira... com o narrador. É, ele tira do bolso, né? O viajante do tempo tira do bolso, coloca na mesa, né? Acho. E o narrador fica com o narrador. É. E tem algumas possibilidades de a gente interpretar, enfim, talvez como fantástico no sentido em que tudo é a imaginação do narrador, né? Ou, enfim. Mas isso não leva muito longe, né? Que é que é uma obra, a grandeza dessa obra está em outros aspectos, né? Mas eu também pensei numa outra coisa, que além de tudo, né? Além de todos os aspectos críticos e de contribuição para a literatura, né? Contribuição no sentido de coisas originais, né? Que
o Wells consegue propor, né? Tem um aspecto muito interessante de aventura nessa história, né? É uma história que também prende a gente bastante pelo aspecto da aventura, né? Inclusive, eu acho que até daria para a gente encontrar, por exemplo, elementos da jornada do herói, né? Quando ele está na floresta lá com a Wina, né? A própria Wina, né? Aquele palácio de porcelana. Todos esses momentos podem, de alguma forma, ter alguma semelhança com a jornada do herói, né? Enfim. Mas e aí, mais alguma coisa que alguém queira falar? O, alguém tem alguma ideia a respeito? Ah, vocês estão conversando aí no chat, né? A literatura fonte fecunda para a história. É que O... ele Fala. citou um artigo e eu gosto muito dessa temática da relação entre literatura e história. Inclusive, a minha tese de doutorado foi sobre o tema. Foi sobre as Aham. representações literárias da Revolução Farroupilha. Então, Ah, legal. eu acho que é uma relação muito próxima e aí, vindo principalmente de parte dos historiadores, uma relação que as pessoas querem ocultar. E eu já cheguei a ouvir que a minha pesquisa era toda baseada em achismo, porque eu falei que eu não acreditava que existia uma verdade histórica. Se tiver 200 pessoas vendo um fato, testemunhando o fato, cada uma vai produzir um relato, e todos vão ser relatos verdadeiros, mas nenhum vai ser a verdade. Aham, sim. E ainda existe muita resistência sobre isso. Assim, o que eu ouvi a respeito é que, de acordo com as novas concepções da história, é mais ou menos assim como você está falando, né? Quer dizer, não existe uma verdade histórica absoluta, né? Acho que isso já caiu por terra faz tempo, né? Então, nesse sentido, tem uma relação muito estreita mesmo entre a literatura e a história, porque ambas são construções culturais, né, a respeito do que seria real, né? Enfim, né? Eu acho que se as pessoas discordam disso que você falou, acho que é uma visão um pouco limitada, né, tanto da história quanto da literatura, né? Na verdade, eu também acho. Eu, eu sou muito adepto da interdisciplinaridade. Aham. Eu acho que as diferentes áreas do conhecimento humano, elas devem ou deveriam se comunicar de diversas formas, Sim. porque somos humanos. Então, as produções de conhecimento não podem ficar presas em caixinha, pelo menos é o que eu acredito. Sim, claro. Inclusive, essa obra do Wells, ela possibilita justamente levantar essa questão, né? Que o cientista, escritor, estabelecendo aí o diálogo entre várias áreas, né? Sim, sim. Aham. Você tem história, você tem física, você tem biologia, você tem ciências sociais, Sim. e é uma obra fantástica. Aham. Inclusive na biografia dele, que o tradutor apresenta,
a formação do Wells é uma formação bem diversificada, né? Ele leu os clássicos da literatura, né, ele leu textos científicos, né? E, e ele se envolveu muito com o pensamento político da época, né? Fora a própria experiência de vida, né? Tudo isso contribui para a constituição da obra mesmo, né? Assim, eu parto do seguinte, eu parto do seguinte princípio. Se nós somos seres completos, por que que algumas pessoas querem compartimentar nossos conhecimentos? Para mim não faz sentido. Sim, sim. Ô Plínio, você quer falar, Plínio? Então, mas essa separação aí aconteceu quando as ciências se separaram, né? As ciências se separaram nas três grandes áreas que aconteceu essa situação toda a partir do positivismo, né? A partir daí, dessas ideias aí, com o surgimento da ciência moderna, que vai se separando, as áreas estavam entrelaçadas, né? Infelizmente. Mas, ó, eu super gostei da apresentação. Nossa, valeu a pena, assim, é super instigante e bacana. É gostoso ouvir a turma da literatura, que é a narrativa, assim, quando a gente constrói tudo o imaginário, né? É super bacana. E, assim, eu vi essa resenha, eu vi a apresentação do Evandro, assim, muito chique para apresentar, tipo, para a turma de oitavo ano. Daí você começa a lembrar de filmes, de Oliver Twist, você começa a lembrar de uns filmes bacanas que tem, que dá para também pegar, fazer uns contrapontos com as produções, assim, né, de cinema. Aí, ó, já se manifestou já, ó. Putz, eu tô ficando quieto. Ô, Ravel, eu vou ler o seu comentário aqui para ficar mais fácil de assistir pelo vídeo, tá bom? Então o Ravel está dizendo assim, ó, eu gosto da Máquina do Tempo, mas acho o Homem Invisível superior e mais profético também. A mentalidade autoritária que graçou do século XX está bem plasmada no protagonista. E daí depois ele fala que bico longo você tem, Plínio? Hein, ô Ravel, que você acha, ó, e os demais também, Pode né? participar do vídeo. O que você acha de a gente falar sobre o Homem Invisível, então, no próximo encontro? Porque eu tenho também uma ideia que seria a Aurélia, né, do Nerval. Só que a gente ainda tem outubro, novembro e talvez dezembro, né? Não, então, o que você acha, Evandro? Da gente discutir, então, o Homem Invisível no próximo encontro. Tipo, a data que eu pensei aqui é 24 de outubro, porque eu tô com outro projeto nas terças, e então 24 seria uma data possível. Por mim, tranquilo. Por mim, sem problema. Sem problema nenhum. Eu não sei se eu consigo fazer a mediação dele, mas eu sem problema nenhum. Não, então eu faço. Eu vou até abrir a câmera depois do seu comentário para te mostrar o negócio. Tá. O Plínio, o Fahrenheit. E o filme abriu? Então, eu só vi o e-mail hoje, eu não consegui abrir o filme. Depois vou tentar assistir. Eu gosto muito do Fahrenheit, tanto que eu participo de um grupo de pesquisa, um grupo de estudo, na verdade, de literatura e história da PUC de São Paulo, e a gente está discutindo Fahrenheit. De arte. Essa palavra Fahrenheit? Não ouvi, desculpa. Sabe qual é o significado dessa palavra Fahrenheit? Da palavra eu não sei. Eu acho que Fahrenheit é tipo como é que fala? Um codinome. Não é um codinome, é um nome que se dá ao ponto máximo do fogo, ao ponto máximo do calor, da pressão do fogo. Que daí é o tal de, como é que é o nome
que chega ao ponto máximo da pressão do calor e da pressão do fogo, né? Da incandescência. O 451 eu sei que é a temperatura que o papel pega fogo. Isso, é isso mesmo. Uhum. Mas acho que isso é dito no livro, né? É dito na abertura que o Neil Gaiman fez sobre o livro. Ah. Gravando aqui com essa Então, câmera. Evandro e Plínio, o filme que vocês estão falando é o Fahrenheit também? Ah, sim. Essa é muito antiga, de mil. Nossa. Eu baixei naquele filme Skult. Eu vi mais ou menos na mesma época que eu li a obra. Bom, então tem três obras, a gente pode fechar o ano com elas. Tem o Homem Invisível, tem o Fahrenheit e tem a Aurélia, né? Certo? Então, só para concluir aqui por hoje, por causa do horário, né? Então, no dia 24 de outubro, a gente conversa sobre o Homem Invisível, pode ser? E daí eu faço a mediação, eu faço uma apresentação inicial. Beleza? Beleza, perfeito. Então tá bom, então eu agradeço a participação de todos, né? E até a próxima, então. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade também. Eu que agradeço, especialmente ao Evandro, pela mediação de hoje. Agora que eu entendi, o bico. Tá. Meu Deus do céu. Obrigadaço aí, super curto esses encontros. Nossa, muito obrigado mesmo. Tchau pra vocês. Valeu. Até mais. Obrigado.